Shalom, shalom, a paz de Deus e muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje nós vamos falar sobre a importância da palavra na sua vida. Ela não pode ser substituída por nada. A palavra de Deus é que te sustenta. Bom, o Senhor ele começou a explicar sobre a importância da palavra já em Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 2, ele diz que a terra estava sem forma, vazia e em trevas. Mas de repente o Senhor ele começa a falar e a primeira coisa que ele diz é: haja luz. Quando ele fala haja luz, é lógico que ele estava falando também da luz natural, mas ele estava falando da luz da sua própria palavra, a luz que emanava dele mesmo, e a palavra de Deus começou, tudo que estava em desordem começou a ser colocado em ordem, e a terra que estava vazia foi cheia da glória de Deus, cheia da beleza de Deus. Então, se a palavra estiver no teu coração, você vai ser uma pessoa, a sua vida vai ser colocada em ordem. E você também não vai ter lugares escuros na tua vida, que eu costumo chamar do porão da alma. No porão da alma, o que você guarda no porão? Você guarda no porão aquilo que você não usa, coisas velhas e inúteis. E é ali que você guarda mágoas, críticas, ofensas. Quando entra a palavra, ela retira todas essas emoções destrutivas do teu coração. Então, a terra que estava vazia, sem forma e em trevas, com a palavra de Deus, Deus colocou ordem, a terra ficou cheia da glória e assim a terra resplandeceu de beleza, de graça e de glória. O Senhor ele continua a nos ensinar que em Gênesis, quando Adão andava no Éden, o Senhor todo dia, na viração do dia, ele descia para falar com Adão. Era a palavra de Deus sendo liberada na vida de Adão. Em Deuteronômio capítulo 30, ele diz: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a vida. A maldição e a morte é uma questão de escolha, mas escolha a bênção e a vida. A bênção é você ser sustentado pela palavra de Deus. E como é que eu tenho esse contato com a palavra? Você vai precisar ter disciplina e saber se você precisa ter disciplina para beber água. O dia que você descobriu que você precisa ficar hidratado, você começou a beber mais água, não é verdade? Eu tenho certeza também que quando você tomou consciência da importância de uma alimentação saudável, tem coisas que você não gosta muito de comer, mas você passa até a gostar e vai fazer parte do teu cardápio e você vai se disciplinar a comer. O dia que eu descobri que eu estava com câncer de mama, e eu descobri que eu não sabia disso, de que o meu médico me ensinou que toda folha verde escura, como brócolis, espinafre, couve e rúcula, ela tem ajuda na imunidade. E ele falou: olha, começa a comer, eu já gosto, mas ele falou: começa a comer essas que tem o verde escuro, porque vai te ajudar. E eu me disciplinei e começou a fazer parte da minha dieta esse tipo de legume, de verduras. Então, é isso, o Senhor está dizendo: você não pode passar um dia sem contato com a minha palavra, porque ela é o teu norte, ela é o teu GPS que vai te levar para o rumo certo. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu quero ainda em Salmo, um salmista que este aqui nós vamos saber quem é. No Salmo 119 a gente não sabe, mas no Salmo 18 nós sabemos que quem escreveu esse salmo foi Davi. Olha o que Davi fala no versículo 28, é um salmo de guerra. E olha o que Davi ele fala: porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Davi ele estava dizendo: Senhor,
Olha, sem a tua palavra, sem a tua presença, eu tenho trevas no meu pensamento. E quando a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, ela vai te confrontar. Não, como assim? Guardar mágoa? Não, a palavra de Deus está falando para você amar o teu irmão. A palavra de Deus fala para você perdoar. A palavra fala para você aprender até a amar o seu inimigo. E tudo isso vai te fazer um bem enorme, emocional e espiritualmente. Quando eu quero que você abra agora comigo em João capítulo 11. Eu só dei essa introdução para no Antigo Testamento você perceber a importância da palavra. Agora vamos ouvir Jesus falando sobre isso. Eu vou começar no versículo 9. Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E ele está falando isso numa situação, parece que o que Jesus falou estava meio solto, né? Ele estava aqui com um problema que era uma causa impossível. Era o seu amigo Lázaro estava doente, a doença agravou e ele veio a morrer. Então parece que está meio fora de contexto. Por que Jesus foi falar sobre noite? Por que ele foi falar sobre dia e noite? Se você observar bem, o Jesus, que é a palavra, ele amava a casa daquela família e ele entrava. E quando ele entrava naquela casa, a casa de Marta, Maria e Lázaro, é claro que ele ensinava. A gente vê isso claramente quando Maria se senta para aprender com Jesus, enquanto que Marta está ocupada fazendo tantas coisas. E Lázaro, a primeira vez que a gente encontra com Lázaro já está doente e depois agrava até a sua morte. O que aconteceu para este amigo tão amado de Jesus, nós não vermos esse tipo de intimidade que Marta e Maria tinham? Ele não estava mais, ele se afastou da palavra. E quando ele se afastou da palavra, entrou algo que você não sentir mais falta. Ele não sentia falta. Você já reparou que se você não tiver uma disciplina de devocional, você passa a semana, passa os dias, passa as horas e você não vai ler a palavra? Então, é uma questão de disciplina. Mas é uma questão, você tem que amar. Não, é uma questão de disciplina. E depois, o amor, claro que vem. Você entra em contato com a palavra, impossível não amar a palavra. Mas Lázaro se afastou de Jesus, se afastou da palavra. E o que aconteceu foi sua morte. Sem a palavra de Deus, você morre. E ele diz aqui uma grande realidade. Ele diz que aquele que não anda, ele diz aqui, se alguém andar de dia, não tropeça. Então ele está falando de tropeçar. Se você andar de noite, você vai tropeçar. Sem luz, você vai tropeçar. O interessante é que ninguém tropeça em algo grande. Ninguém tropeça em montanha. A montanha você olha, você desvia. Todas as vezes em que você teve grandes feridas, grandes quedas, foi por uma pequena pedra no seu caminho, que foi justamente o pecado, ou maus pensamentos, ou atitudes que você deixou de fazer, ou atitudes que você fez, como por exemplo, a ira. Você tropeçou na ira e você falou palavras que não deveria ter dito, mas a palavra não te deixaria tropeçar. Se no momento em que você tivesse vontade de explodir, você pensasse, Jesus disse para eu aprender com ele, que ele é manso, ele é humilde, então eu vou aprender com Jesus. Eu não tenho necessidade de responder desta forma. Eu vou me calar e eu vou falar na hora certa, da forma certa, no tom certo. Você viu? Você não tropeçou, causando feridas, rompimentos de relacionamentos, ofensas e tanta coisa você vai evitar só seguindo a luz da palavra. Quando você fica alimentando e se retroalimentando os seus pensamentos e as suas emoções com mágoas e ofensas, se você deixasse a luz da palavra entrar no teu coração, você veria que a palavra diz, a amargura contamina muitos. Eu tenho que lidar com essa amargura no meu coração, porque a amargura vai primeiro contaminar a mim,
e a amargura vai contaminar todos que estão ao meu redor. Eu vou me tornar uma pessoa endurecida, implacável, amarga. Como Noemi, ela mesma disse, meu nome não é mais Noemi, eu sou Mara. Ela ficou amarga, mas depois, graças a Deus, ela permitiu que a palavra de Deus entrasse na sua vida e ela se tornou novamente a mulher agradável, Noemi. Você vê que a palavra, ela te confronta, ela vai evitar muitos tropeços na sua vida. Se Saul, ele tivesse deixado a palavra, a luz da palavra de Deus entrar no coração e na mente e nas emoções dele, ele ouviria o que a palavra diz. Espera aí, Saul, faz parte dos 10 mandamentos, amar o seu irmão. Você não está amando Davi. O que é que Davi fez mal para você? Não, Davi te ajudou, Davi te obedeceu, Davi, ele está do teu lado, ele tocou a harpa e você foi liberto da opressão. Ele lutou pela nação, ele derrotou Golias. Peraí, Saul, isso não faz sentido você ficar alimentando esse sentimento de rivalidade, de ciúmes, de inveja à luz da palavra. Teria evitado tanta destruição, teria evitado a destruição do casamento da sua filha, Mical e Davi. Teria evitado a destruição do relacionamento de amizade entre Saul e Davi, teria evitado destruir uma nobreza, porque gratidão é nobreza da tua vida, faz parte de um sentimento divino ser grato, e ele não era grato a Davi. E o que aconteceu com Saul? Ele destruiu as pessoas que estavam ao seu redor e se autodestruiu. Quantas coisas podem ser evitadas quando você se deixa ser ensinado pela palavra de Deus. Então, quando o Senhor ele fala aqui em João capítulo 11, que se eu andar de dia, o que ele está falando de andar de dia? Ele está falando, ande à luz da palavra, deixe que a palavra te confronte todos os dias. É impossível você ler no teu devocional Gálatas capítulo 5, onde o Senhor diz, cuidado, vocês não podem se morder uns aos outros e se destruírem. Vocês precisam se amar. Esse é o mandamento que eu deixei, o mais importante, amar uns aos outros. E quando ele fala de andar à luz da palavra, eu vou citar algumas coisas para você fazer um checklist, para ver se você está fazendo exatamente aquilo que o Senhor manda. Porque quando nós vamos ler, já vou falar do checklist, o Sermão da Montanha, que são 3 capítulos, você vai encontrar em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. São capítulos importantíssimos para serem não só estudados, mas fazer parte da reflexão e você fazer o famoso checklist. Será que eu estou vivendo o que Jesus ensinou para uma qualidade de vida superior? Jesus mesmo, o Senhor, ele disse em Isaías 55, ele disse, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Escolha essa vida superior. Eu vim para dar para vocês uma qualidade de vida superior e a gente continua querendo uma vida medíocre. Não, aceite esse desafio do Senhor. Então, no Sermão da Montanha, ele começa falando sobre um assunto muito importante para a gente, felicidade. Eu vou abrir Mateus capítulo 5 para a gente poder andar à luz da palavra de Deus. Eu amo o Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha, ele não se resume só às bem-aventuranças. Muitas vezes você usa as bem-aventuranças, o sinônimo de Sermão da Montanha, é o início. Mas Jesus ensinou coisas preciosíssimas. Então, quando eu pego Mateus capítulo 5 e Jesus ele começa a ensinar o segredo da felicidade, porque bem-aventurança é felicidade. Ele disse, olha, eu vou mostrar à luz da palavra o que é felicidade. Ele te dá 8 itens. E eu não vou, claro, explorar os 8, eu só vou falar para você. Ele disse, olha, ser feliz, no versículo 3 de Mateus 5, é ser humilde. Ser feliz, no versículo 4, é você
permitir que as suas emoções, ser uma pessoa misericordiosa, empática, ser feliz é ser uma pessoa mansa, como está escrito no versículo 5. Então ele continua a dizer para a gente, à luz da palavra, aqui está dizendo que feliz é o irado, feliz é aquele que briga com todo mundo, feliz é aquele que não perdoa. Não, aqui está falando que feliz é aquele que tem domínio próprio, feliz é o manso, feliz é o humilde. O humilde, ele reconhece que nem sempre ele está certo. Depois ele nos ensina, ainda no Sermão da Montanha, ele fala, olha, você quer andar à luz da minha palavra? Então, aprenda em Mateus capítulo 6, que o segredo para você ser uma pessoa com uma qualidade de vida superior é você ter uma vida de oração. E aí ele ensina você os segredos da oração. Mas é em Mateus capítulo 5, e eu quero que você leia comigo agora, a partir do versículo 44, que ele fala um assunto muito importante. E ele diz o seguinte, no versículo, eu vou começar no 43, Mateus capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Então, o que o Senhor está dizendo? Olha, você quer andar à luz da minha palavra? Eu vim, sabe, o Antigo Testamento falava que aquele que mata, pega uma faca, uma espada ou uma pedra e mata o seu irmão, é um homicida. E eu digo para você que aquele que não ama o seu irmão, aquele que odeia o seu irmão, é um homicida. E Jesus está dizendo, eu vim ensinar algo mais profundo e melhor. E eu quero que você viva à luz da minha palavra. Eu digo para você, além de amar, perdoar, você precisa aprender a amar o seu inimigo. Jesus nos dá essa lição. Ele amou os romanos e os romanos eram inimigos. E porque Jesus amou os romanos, nós vemos pessoas como Cornélio que se converteram. Eu estou citando uma pessoa, foram muitos romanos. Jesus nos ensinou o caminho da felicidade, o caminho de uma vida com um nível superior. E eu quero dizer para você, se você quer andar à luz da palavra de Deus, então siga as bem-aventuranças, siga todos os conselhos que o Senhor te dá. Olhe para Jesus e imite, como ele disse assim, imitar, ser a imagem e semelhança de Deus. E ele está falando, então, tenha uma vida de oração, de intimidade, de santidade, ame, perdoe, seja misericordioso, seja empático. Tudo isso a palavra de Deus nos ensine. E também confesse os seus pecados, se arrependa, porque há restauração da parte de Deus. A palavra de Deus, ela vai trazer luz aonde tem escuridão e você não vai ser destruído, não vai tropeçar e ser destruído. Então, que você possa viver à luz da palavra em nome de Jesus. Se este vídeo te ajudou, então compartilhe. E eu quero fazer de uma forma diferente a finalização deste vídeo. Eu quero orar para que o Senhor, assim como nós começamos o nosso vídeo falando que a luz da palavra de Deus traz, ela não deixa nada vazio, assim como a terra estava vazia, ela estava sem forma e ela estava em trevas. E quando a palavra de Deus foi liberada, toda a ordem foi colocada na terra. Eu quero orar agora pela sua mente, pelas suas emoções, pelo seu coração, para que a luz da palavra de Deus possa entrar agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero agora colocar todos os meus irmãos e irmãs diante de Ti, e eu peço agora que a luz da Tua palavra, que eles possam entender que eles são especiais, eles são amados, eles são filhos, e nós precisamos permitir que a luz da Tua palavra entre nos lugares mais escuros da mente, das emoções e do nosso coração. Queremos ser
reavivados pela tua palavra, fortalecidos pela tua palavra. Senhor, coloque em ordem tudo que está em desordem. Senhor, todos os lugares que estão vazios, onde não há felicidade, onde não há paz, enche agora, Senhor, com a tua própria presença, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e que a graça e a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Não esquece, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém, porque se você, às vezes você não sabe o que falar para alguém, compartilha um vídeo, você está compartilhando a palavra de Deus. Graça e paz para você.